Olá, todo mundo! Estamos aqui para a nossa segunda live dessa série que eu estou fazendo junto com a fonoaudióloga Viviane Gilg sobre intenção na apresentação. Então hoje, daqui a pouquinho a Viviane vai entrar para a gente poder falar mais sobre isso. Nós vamos retomar um pouquinho do assunto que falamos na semana passada sobre roteiro e vamos entrar num assunto muito especial que é, de fato, aquilo que a Viviane domina muito bem, que é sobre intenção e expressividade. Então, estou só esperando um pouquinho aqui para ela entrar. Estou vendo que o pessoal está entrando. Boa noite para todo mundo. Para a gente já começar o nosso papo. Vamos ver quando é que ela entra. Bom, enquanto isso, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a apresentação, sobre esse assunto que a gente está tratando aqui, a Tati mandou um oi. Oi, Tati. A gente vai abrir no final da live um espaço para que vocês coloquem algumas coisas que vocês querem ver na nossa terceira live. E aí a gente vai poder complementar todo esse assunto, respondendo todas as dúvidas, tá bom? A minha mãe entrou. E agora eu vou aceitar a Vivi aqui que apareceu. Quer ver a Vivi? Aê! Oi, Vivi! Olá, tudo bem? Olá! Tudo bom? Tudo jóia. Hoje tem até o headset, tá? A gente vai se Viu só? preparando, né? Hoje estou organizada. Já que nós falamos de apresentação, de preparação para a apresentação na semana passada, então agora a Vivi já trouxe mais coisa para participar. É isso aí, o headset, o tripé, a Ah, hoje o tripé água. veio? Está aqui, ó, tá vendo? Tô com as mãos livres hoje. Olha só, então hoje vai ter mais expressividade, né? Eu espero. Que é o tema que a gente está trazendo hoje. A gente vai falar de intenção e expressividade. Vivi, eu já adiantei um pouquinho o assunto aqui para o pessoal, falei que hoje a gente ia falar disso, que a gente vai retomar um pouquinho o assunto da semana passada, só para poder dar um contexto para quem não assistiu, mas quem não assistiu também consegue ver aqui no IGTV, ficou gravado, e também lá no YouTube, no canal do Apresentador Fantástico, tá lá, então se vocês quiserem conferir, pausar, ter um pouco mais de versatilidade para assistir, pode assistir lá no YouTube também e tá tranquilo. Bom, para quem não me conhece, então, tá chegando aí agora. Meu nome é Otacília Cabral, eu sou designer, atriz. O Luiz chegou aqui. Oi, Luiz. E o meu trabalho é ajudar as pessoas a se comunicarem melhor, né? E contarem as suas boas histórias através de boas apresentações. E também através do design. Tem um estúdio de criação chamado Octa Design. E tem um apresentador fantástico com os nossos treinamentos de comunicação. E aí eu chamei a Vivi. Vivi vai falar um pouquinho sobre ela aí. E aí vai explicar um pouquinho por que a gente está juntos nessa. Então tá bom. Então, Tacília, eu sou a Viviane Gilg, para quem não me conhece, eu sou fono de formação. Eu trabalho na clínica, em atendimentos a criança, adulto, e muito da minha formação e da minha atuação vem da minha especialização em voz. Então, eu trabalho muito com a voz profissional, o aprimoramento da comunicação das pessoas que querem trabalhar melhor a adequação da sua voz e da expressividade da fala de acordo com a profissão. Também tem a parte da reabilitação, que quando a pessoa faz alguma pronúncia, alguma dificuldade de fala, tem alguém insistindo aqui em recusar a chamada. Eu não sei se atrapalha quando eu acabo recebendo a chamada. O som cai um pouquinho. Ainda dá para escutar você falando, mas diminui o volume. Puxa vida, então vamos continuar. E aí eu faço esse trabalho também do aprimoramento da comunicação voltado para a parte da expressividade da fala. Legal. E quando a gente recebe um convite bacana como esse, eu falo que é juntar a fome com a vontade de comer.
Por quê? Porque você pega a Otacília, que é fera na parte de roteiro, né? E a gente coloca a expressividade para alinhar o conteúdo com a mensagem verbal e não verbal. O apresentador, quem está nos ouvindo, só tem a ganhar, não é verdade? Então, esse trabalho que a gente está fazendo é muito interessante, de juntar o conteúdo, a forma, o planejamento com a performance comunicativa durante as apresentações. Isso aí. Então ficou um trabalho muito legal. A gente está desenvolvendo, cada semana a gente tem se reunido para poder trazer um conteúdo de bastante qualidade para vocês. E essa é uma série que nós estamos fazendo com vai ter 4 lives aqui. 2 são aqui no Instagram, a gente vai falar no finalzinho onde serão as próximas, porque as próximas vão ser mais especiais, vocês vão poder interagir um pouquinho mais, a gente quer se aproximar um pouquinho, e aí o Instagram ficou pequeno para o que a gente quer fazer. Então a gente vai fazer numa outra plataforma com a missão de falar um pouquinho sobre expressividade para vocês, para trazer um olhar, o nosso olhar sobre essa questão das apresentações. Na semana passada, então, a gente falou de roteiro, da importância de você se preparar, né, trazer para a consciência os seus objetivos, aquilo que você quer para as suas apresentações. E agora a gente vai falar de como é que coloca a mão na massa. Não, Vivi? Acho que a gente vai falar de imprevistos também, né, de coisas que acontecem durante a apresentação e a gente não está esperando. Ligação no meio da live. Coisas que acontecem inesperadamente no meio de uma apresentação. Acho que a gente pode falar disso também. E por isso a importância de um bom roteiro, não é verdade? Porque quando a gente tem um roteiro que já foi preparado, que já foi estruturado, que já foi trabalhado, a gente sabe exatamente para onde voltar quando imprevistos acontecem. Então, o nosso roteiro foi elaborado pensando em 3 partes aqui dessas lives e nós precisamos explicar para vocês o que vai acontecer hoje. Então, vamos falar da expressividade, por quê? Porque quando a gente fala de intenção na sua apresentação, eu preciso ter um roteiro, eu preciso saber da onde eu estou e para onde eu vou e com que forma que eu vou atingir o público. Então, a intenção, ela vem justamente no momento. Qual é a intenção? Qual é a mensagem que eu quero que o outro fique de mim? E não necessariamente qual é a mensagem que eu quero transmitir. Qual é a intenção que eu tenho? Qual é o recado que eu quero que essa pessoa leve? Então, a gente tem, quando a gente pensa nos recursos de expressividade de fala, a gente tem que juntar os recursos corporais, que é o gesto, o olhar, a atitude comunicativa, com os recursos de prosódia, que são o quê? A entonação, a velocidade de fala, a articulação, as pausas. Então, quando eu faço um uso de mensagem verbal, que é conteúdo, a mensagem propriamente dita, com o não verbal, que são as entonações, os recursos prosódicos, aliados à intenção que eu quero transmitir, com certeza a mensagem vai chegar no meu ouvinte de uma maneira muito mais direta e assertiva. Então, pensar nisso hoje é necessário para com o que a gente veio falando na semana passada. É isso aí. E aí, eu vou complementar isso que a Vivi está trazendo com 3 passos que você precisa para poder fechar esse ciclo, né? Para você conseguir fazer boas apresentações. O primeiro passo é conhecer teu público, né? Se você não conhece as pessoas para quem você vai falar, como é que você vai adequar, como é que você vai medir, calibrar tanto a questão de palavras que você vai utilizar na sua expressão, quanto a questão mesmo gestual, de expressividade e tudo mais. Então, o primeiro passo é realmente conhecer o seu público, né? Definir muito claramente o que é que você quer, né? E
se aquilo que você está falando realmente é importante para aquelas pessoas com quem você quer se comunicar. Uhum. Esse é, Uhum. então, o primeiro passo, o conhecer. Uhum. O Uhum. segundo passo é ensaiar, né? Vamos ensaiar, porque senão a coisa não sai, né? Eu tô imaginando que vocês já prepararam, então, o roteiro, né? Você já preparou, você já sabe os passos que você tem que seguir, mas se você não praticá-los, fica um pouquinho difícil também você se colocar no lugar da audiência. O ensaio, ele tem essa função de te colocar ali, né? Quando você começa a escutar Uhum. você mesmo falando, você vai se colocando no lugar dos outros e fala, isso aqui não sei não, acho que não Uhum. ornou muito bem não fez muito sentido Uhum. aqui não. E aí você vai se refinando, refinando o teu roteiro, né? Refinando a Uhum. tua expressão. Será que realmente eu estou comunicando aquilo que eu quero comunicar? Ensaio é o momento de você se questionar e ir aprimorando a tua linguagem, aprimorando a tua apresentação. E aí o terceiro passo é a expressividade em si. Então, como é que você verifica, né, através do ensaio, se está tudo certo, e você vai treinando para você obter uma expressividade mais genuína e mais conforme a mensagem, o significado que você quer transmitir. É por aí, né, Vivi? Sim. E outra coisa que você fala muito, né, Otacília, que é a questão do ensaio. Quando você está no ensaio, alguns insights acontecem. Algumas você instala, né? Fala, puxa, nessa hora é melhor essa palavra em vez dessa outra, porque no escrito, no roteiro, no texto, a, a gente pensa que aquela palavra é a mais interessante, mas quando a gente está ensaiando, de repente eu explico aquele termo de uma maneira diferente e eu sei que o meu público-alvo vai entender melhor se eu falar de uma outra forma, né? Então essa questão do ensaio é muito importante. Você começa a perceber, né, aquela palavra que às vezes escrita ficou muito bonita, mas chega na hora de falar, ela dá uma embolada na voz, né, fica mais difícil de pronunciar, palavras muito longas são mais difíceis, principalmente se você estiver usando, né, microfone, essas coisas. A gente tem que tomar um certo Uhum, cuidado em medir um pouco como é que a gente uhum. vai criar a nossa expressividade. Mas eu queria saber da Vivi, por que que a expressividade é importante? Por quê? Porque a gente tem, é muito comum as pessoas relembrarem daquelas porcentagens relacionadas ao impacto da minha comunicação no outro. Aquelas clássicas porcentagens. Então, se eu tiver uma situação de comunicação, o que é que impacta mais no meu ouvinte? Então, 100% de uma comunicação pode ser dividida, esse impacto, em três partes. A expressão, o impacto da voz, o impacto do conteúdo e o impacto da parte corporal. E essa pesquisa aqui, quem fez foi um psicólogo americano chamado Albert Mehrabian. Essa pesquisa sobre o impacto da minha forma de falar sobre o meu ouvinte, ela demonstra que 55% do impacto da minha comunicação é dado pelo corpo, pela expressão corporal. O gesto, o olhar, a postura, o cabelo, a roupa, toda essa parte. 38% tem a ver com a voz. O que da voz? O tom, a velocidade, a entonação, a pausa. Então, veja, 55 com 38, 93% do impacto de uma comunicação é dado pelo não verbal. E o que é o não verbal? Aqueles recursos de prosódia que eu citei no começo. Então, 7% do impacto da comunicação é relativo ao conteúdo. Não é que não importa o que eu falo, claro que importa, e muito o que eu falo, mas se eu conseguir juntar o que eu falo, como eu falo, a mensagem vai chegar no meu ouvinte de uma maneira muito mais assertiva. E a imagem que eu vou passar para esse ouvinte vai ser muito mais interessante. Então, eu tenho que pensar, como que a emoção é percebida? Quais são os recursos
que eu uso no meu corpo e na minha voz para que a emoção que eu quero transmitir esteja alinhada com o conteúdo. Então, por exemplo, a gente sabe que vozes mais graves, elas dão mais credibilidade, geralmente. Mas se eu tiver uma voz grave com um volume muito forte, em um contexto de bronca, será que o impacto é de credibilidade? Provavelmente não, né? Vai intimidar a pessoa que está do outro lado, né? Exato. E quando a pessoa está apaixonada, será que o tom de voz que a pessoa fala não é diferente? A melodia, quando estica a vogal. Então a gente tem, né, uma certa nuance na voz que denota aquele sentimento, aquela emoção. Então, se eu quero transmitir numa apresentação uma determinada mensagem, na minha ação eu preciso incluir qual a emoção que eu quero transmitir. Qual é a mensagem que eu quero que o meu ouvinte fique, né? Entendi. Então é muito importante pensar nisso. Por que expressividade? Tá. E essa expressividade, eu vou puxar um pouco a sardinha para o lado também do design, né, da comunicação como um todo. A gente vê que as próprias marcas utilizam isso de uma forma bem interessante, né? Tanto na questão visual da marca, né? Existe uma intenção, existe uma expressividade ali num logotipo e tudo mais. Mas isso aí vocês vão ver na live da Octo Design, não do Apresentador Fantástico. Mas na linguagem corporal das pessoas que estão dentro daquela marca, né? Que representam aquela marca. Isso é muito comum. A gente estava até conversando, eu e a Vivi, sobre, por exemplo, quem trabalha na Chili Beans, marca de óculos, né? Tem toda uma expressividade que as pessoas colocam ali quando estão vendendo, né? Nos quiosques e tudo mais, que tem a ver com a linguagem da marca, não é isso, Vivi? Sim, então você não espera que um vendedor da Chili Beans esteja sério e todo formal e fale para você: bom dia, senhora, a senhora gostaria de ver um óculos hoje? Você não vai colar. Por quê? Porque o visual dele, com a intenção que a marca tem, precisam estar alinhados. Então, a pessoa que faz a representação e se apresenta com o nome de uma marca, ela não vai só se apresentar, ela vai conseguir. Hoje ninguém quer que a Vivi faça essa live. Não, e tem que ser bem nesse horário. A pessoa vai lembrar que ela precisa falar em nome de uma marca. Então, se ela fala em nome de uma marca, o jeito que ela fala, o jeito que ela se expressa, ela vai trazer recursos que vão lembrar a marca. Então, se eu tenho uma marca jovem, se eu tenho uma marca mais descolada, eu tenho que usar recursos vocais e de corporais que combinem. Agora, se eu tenho, por exemplo, uma situação de grande público, como as igrejas, que a gente conversou, né, Otacília? As igrejas hoje já têm formas de discurso que trazem muito mais os ouvintes para a atenção de quem está falando do que antigamente. Então, teoricamente, na maior parte das igrejas, antigamente a gente tinha uma entonação muito monótona, pouca interação com a plateia, com o público. Hoje a gente percebe que as pessoas que pregam, que fazem as pregações, elas têm muito mais entonação, elas engajam mais o seu público, e essa participação, por mais que seja de uma apresentação de uma pessoa para muita gente, faz com que os ouvintes participem de uma maneira muito mais ativa, né? Então a mensagem vai de uma maneira muito mais eficiente. Porque então, você realmente usa, né, desses recursos emocionais para se conectar com as pessoas, né? Então, percebe, né, dentro das igrejas, hoje em dia, né, os pregadores, os oradores, eles estão ali
bastante preocupados em conhecer o seu público, então eles sabem exatamente a necessidade daquelas pessoas, aquilo que elas querem e precisam ouvir naquele momento, né? Então a mensagem é preparada para isso, né? Eles se ensaiam, trabalham, estudam oratória, né? Isso é muito forte, em algumas igrejas mais ainda, e trabalham muito essa questão de fazer com que a sua palavra esteja bem alinhada, bem conectada com a expressividade corporal, né? Fazendo bastante uso da linguagem corporal. Você vê que, principalmente quando as igrejas são maiores, né, que o pastor, o religioso que está ali à frente, ele fica pequenininho, né, porque fica distante ali às vezes das pessoas, e assim como no teatro, o gesto é grande, o gesto é amplo, para que ele possa ser percebido pelas pessoas que estão lá no fundão, elas conseguem ver aquela expressividade, então é tudo mais amplificado, para que as pessoas consigam perceber, né? Faz sentido, certo, Vivi? Faz sim. E a gente sabe, pelas próprias pesquisas que esses estudos da oratória vêm demonstrando, é que além da participação do público, as pessoas que se comunicam bem e que usam os recursos vocais e corporais bem alinhados, bem casados com a sua intenção, com o seu conteúdo, elas transmitem mais credibilidade, mais segurança. Então, não é só usar a comunicação para se promover, se fazer entender, mas sim para que as pessoas com que você interage consigam acreditar em você, e realmente quando você fala com paixão e fala com verdade, isso transparece na sua voz, no seu olhar, em toda a sua comunicação, né? Por outro lado, as pessoas, por exemplo, que têm um tom de voz mais alto, mais agudo e que falam rápido, como se fosse assim, por exemplo, tendem a serem mais rejeitadas do que as pessoas que conseguem controlar o seu volume, a sua entonação, a sua articulação. Mas veja, não é um padrão, porque como a gente acabou de falar, tudo vai depender da minha intenção, da mensagem que eu quero transmitir. Então não tem certo e errado quando a gente fala em apresentação. É uma via de mão dupla. Eu me organizei, eu elaborei, eu trabalhei para que a minha expressividade vocal fosse essa. Porém, se a reação do meu público é diferente, eu preciso ter ali alguma coisa que a gente chama na comunicação, né, Otacília, de rapport. Opa, a minha audiência está mudando. Então, como é que eu posso espelhar a minha forma de falar para que a audiência consiga voltar para mim? Qual é a forma que eu consigo me colocar para chegar numa comunicação alinhada com a minha audiência, né? Então, a gente tem que pensar como que a gente vai combinar um bom recurso vocal com um bom texto para produzir aquela mensagem que eu quero mandar. Para colocar ali uma expressividade alinhada, né? Bem casada, verdadeira, né? Mas que esteja ali conectada com o teu público e com a expectativa que as pessoas têm realmente com relação àquilo que elas estão ali para te ouvir. E isso você consegue fazer para uma grande audiência, né? Uma igreja lotada, um comício, né? E você consegue fazer também ali no 1 a 1, numa conversa, numa reunião de negócios e tal. Então, a nossa intenção é trazer aqui alguns insights, né? Algumas coisas, informações que vão servir para apresentações em diferentes níveis. A nossa intenção não é focar só em pitch, ou focar só em palestra, ou treinamentos. A gente quer trazer algumas coisas aqui, alguns insights para vocês que sejam aplicáveis, inclusive, no dia a dia, que é onde o bicho pega. O bicho pega, né, Otacília, quando a gente tá num bate-papo com alguém e a pessoa se incomoda pelo jeito que você falou. Nem tanto pelo conteúdo. Aí vem aquelas discussões que começam por bobagem, mas que não é bobagem. Porque a gente fala, ai, olha como você está falando comigo. Aí a pessoa fala, imagina, e repete. Aí a gente fala, tá vendo? Você falou assim de novo. Então, esse tipo de discussão de faísca... muito comum no dia a dia.
E é daí que, se a gente não tiver um bom autoconhecimento, um bom conhecimento, um bom repertório da sua expressividade vocal, a situação acaba ficando insustentável. Pode tornar uma discussão, uma briga muito maior. Porém, o contrário também é verdadeiro. Quando você consegue respirar, tomar consciência, alinhar qual é o teu objetivo, você muda o seu tom de voz, muda a sua forma de falar e você consegue daí adequar a tua fala, a tua forma, a tua expressividade de fala ao conteúdo, né? A Tati está perguntando qual bom insight para a apresentação de vendas de serviço. Você quer começar a responder? Quer que eu complemente? Você quer que eu comece? Você complementa? Eu começo e você termina, pode ser? Pode. Eu digo assim, se você vai primeiro fazer uma venda, você vai vender o quê para quem? A primeira coisa é saber o que eu tô, dominar o conteúdo do teu produto, do teu serviço e saber um pouco da pessoa com quem você vai falar. Então, tentar entender o contexto, se for num primeiro contato, ou se já for em outros contatos, você conseguir entender como a pessoa funciona, para poder fazer justamente aquele rapport. Né? O que você acha, Otacília? Eu acho que é exatamente isso. Vou complementar só com uma coisinha, que eu vendo serviço também, a Vivi vende serviço. E a gente não tem uma coisa tangível, né? A gente não consegue falar, olha, é isso aqui que eu vendo, olha que bonito, tá vendo? Caneta, boa, testa aí. Uhum. É diferente, né? E muitas vezes o cliente também não consegue testar, né? Ele só consegue ver o que a gente conseguiu de resultado com outros clientes. Então, a Vivi consegue um depoimento, eu consigo um depoimento, eu consigo mostrar as marcas que eu já criei, mas eu não consigo fazer uma amostra grátis, né? A amostra grátis já está entregando o serviço. E aí você tem que fazer esses recursos, né? Então você pode utilizar de depoimentos, né? Testemunhos, comprovação das coisas que você tem feito, ajuda bastante, porque faz com que a pessoa visualize um pouco, né? Que ela consiga se colocar no lugar do cliente que recebeu aquele serviço, por exemplo, essa é uma forma, né? E sempre pensar que você tá entregando uma coisa intangível. Então você tem que trabalhar realmente bastante a questão emocional do teu cliente para que ele consiga se imaginar naquele mundo ideal, para que ele consiga se imaginar com aquele serviço de boa qualidade que ele está esperando, né? E trazer esses benefícios. Então uma venda de serviço é muito focada no benefício para o cliente. Então sempre focando nisso. Então, qual que é o benefício para o outro? O que eu estou trazendo de bom para o outro? Ao final daquela experiência, né? Como é que ele vai se sentir? E é isso que você tem que trazer para a apresentação, para que ele pense, poxa, é isso que eu quero mesmo. Tá aí, vou comprar, manda a proposta. É isso. E está muito alinhado ao nosso trabalho, né, Otacília, desse projeto que a gente está juntas, porque total intenção. Se eu sei o que eu quero, se eu sei qual é a mensagem que eu quero transmitir, eu preciso pensar em todo o meu alinhamento entre recursos vocais, corporais e de conteúdo para chegar nessa intenção, para que a comunicação é minha enquanto ela está na minha cabeça. A partir do momento que eu joguei, tem que começar esse bate-bola. É uma via de mão dupla. Então eu vou sempre alinhando e realinhando, organizando, para quê? Para que a minha mensagem chegue no meu ouvinte de uma maneira clara, assertiva, objetiva, como a gente falou na semana passada, com carinho, de maneira generosa. Por quê? Porque a gente não tem tempo. Nessa cultura que nós estamos, a cultura da atenção, da competição, eu preciso que a minha intenção seja entendida e enviada da melhor maneira possível, né? 100 metros rasos, nada de 100 metros com obstáculos. Essa corrida tem que ser direta. Tem que ser um disparo, realmente, né? É uma flecha que você vai ali e tem que ser certeiro. E para isso você tem que treinar sua expressividade, né? Tem que alinhar. A gente falou bastante disso também na semana passada, né? A gente falou que o atleta, ele treina para obter resultado.
E o apresentador, o comunicador, a gente também tem que treinar, porque a gente faz isso o tempo todo e não faz isso com consciência o tempo todo. E justamente muitas vezes quando a gente está no ambiente informal, né, que a gente consegue fazer isso, às vezes até de uma forma leve, sem perceber que está acertando e também sem perceber que está errando. Então, olhar isso com mais atenção vai te dar mais performance também para as apresentações formais, né, uma apresentação de negócios e tudo mais, mas também para os relacionamentos, né? Melhorar essa questão dos relacionamentos também. Sim, quando você consegue melhorar a sua expressividade de fala, você tem o benefício na vida pessoal e na vida profissional. Não dá para separar. Como é que você vai falar bem na vida? Hoje em dia não cabe mais você não falar bem em uma das áreas só, porque a gente é visto, notado e julgado o tempo todo, pela forma como falamos, pela forma como agimos. Então tem que ter congruência, tem que ter coerência nessa expressividade geral. E com um bom conteúdo, você só tem a ganhar. Então, se você quer aproximar o seu cliente, trazer o seu ouvinte para você, em qualquer apresentação, formal ou informal, tem que lançar mão de todos esses recursos. Quanto mais você usa, mais autoestima, mais amor próprio, mais confiança, e vai sendo uma bola de neve do bem. E aí a gente vai melhorando, né? E construindo um mundo ao nosso redor melhor também, né? Eu gosto muito de falar disso, porque a comunicação é uma coisa que a gente não presta atenção e a gente, né, não cuida da nossa comunicação e tantos mal-entendidos acontecem e tanta discordância acontece porque a gente não está olhando com atenção em coisas simples que a gente poderia melhorar, para melhorar o nosso relacionamento, para melhorar o ambiente à nossa volta, né? São pequenas coisas, e uma dessas pequenas coisas que faz um grande resultado é a comunicação. É o investimento mais barato que você pode fazer na sua carreira nesse momento, é melhorar a sua comunicação, com certeza. Sim, e uma vez feito, você tem um efeito a longo prazo, porque não dá para desaprender. Você, uma vez que é igual andar de bicicleta, aprendeu, agora você só aprimora. Então, trabalhar os recursos comunicativos, trabalhar um bom roteiro, um bom planejamento, é muito importante. Uma amiga minha, numa conversa, inclusive logo após a nossa live da semana passada, ela ficou super preocupada, falou: mas Vivi, qualquer apresentação que eu for fazer, eu tenho que ter um roteiro estruturado, um roteiro planejado e tudo mais, né? E eu falei, olha, você tem que saber qual é a mensagem que você quer mandar. Né, Otacílio? Não precisa escrever aquele roteiro de 10 páginas, entendeu? Para fazer um telefonema para o seu cliente, mas saber o que você quer já ajuda bastante, né? Sim. Sim. Qual é o tom de voz? Qual é a entonação? Qual é a articulação? Qual é o approach, a aproximação que você vai fazer, né? Isso aí. E como é que a gente observa isso, né? A gente pode fazer alguma coisa para poder observar isso, né? Através da comunicação vendo outras pessoas fazerem e tentando descobrir aquilo que tem sido feito, né, Vivi? Exato. Quando a gente analisa a comunicação de outras pessoas, sem julgamento, não é o julgamento desculpa, do certo e do errado, mas é a observação analítica do ponto de vista, puxa, olha só, as pessoas sempre fazem aquilo que aquela pessoa pede. Por que será? Por que será que as pessoas estão engajadas quando saem da reunião com aquele determinado apresentador? Então, quando a gente observa os recursos vocais que são positivos, não só os vocais, os de expressividade de fala em geral, quando a gente percebe quais são os recursos positivos, a tendência é que a gente também consiga prestar atenção, criar a nossa consciência e poder utilizar, lançar mão desses recursos e verificar se para a nossa realidade cabe. O que a nossa experiência traz, né, Otacília, é que sim, usando os recursos comunicativos e de preparação de roteiro e apresentação, você vai conseguir ter mais consciência e para conseguir utilizar
lá na frente, na sua vida, nas suas apresentações, esses recursos. E, consequentemente, gerar todos aqueles benefícios, a segurança, a credibilidade e a assertividade, por aí vai. Então, ó, para a próxima semana, no dia 13, a gente vai trazer alguns exemplos dessa comunicação que funciona, né? Não com a intenção de fazer não copiar aquilo que foi feito por uma determinada pessoa. A gente vai pegar algumas personalidades, algumas pessoas conhecidas para poder analisar alguns pontos na comunicação dessas pessoas. A intenção não é copiá-las, né? A intenção é observar e ver as coisas que estão funcionando ali e explicar por que aquilo está dando resultado, né, Vivi? A ideia na próxima live é ajudar a nossa audiência com os recursos, com a observação e com a percepção desses recursos, e a gente poder discutir, fazer perguntas e trazer essa interação para vocês se apropriarem disso que a gente fala com tanta propriedade, não é, Otacília? E para todo mundo conseguir trazer essa realidade para o teu dia a dia, que é muito possível. A gente não pode dar spoiler, né, de quem vão ser os nossos exemplos das análises de discurso, mas, gente, vai ser bem legal. Tem gente famosa, tem gente conhecida, tem gente já... Vou parar. Não vamos dar spoiler, não. Mas se vocês quiserem alguém em particular, manda mensagem pra gente também. Vou colocar uma caixinha de perguntas lá no Stories. E aí, se vocês quiserem falar de quem vocês querem ver, quem sabe até semana que vem dá tempo da gente achar algum trecho aí para poder inserir, né? Se não nessa semana, na outra, a gente vai fazer provavelmente mais uma análise dessas. Então, eu queria saber de vocês. O Júnior, Universidade Criativa, tá mandando um oi pra gente. E aí, então, se vocês quiserem colocar alguma coisa aí no chat, alguma pessoa que vocês querem ver essa análise, enquanto isso a gente vai fazer um resuminho do que a gente falou hoje, só pra gente consolidar e fechar a apresentação de hoje. Então a gente começou resgatando a importância do nosso roteiro, né, de você estar preparado, estar consciente da mensagem que você quer comunicar, do para quem você quer falar, né, estar consciente do teu público, saber para quem, qual o valor da tua mensagem, se ela realmente é relevante, se ela é importante para aquelas pessoas ou não. A questão do ensaio, porque é no ensaio que você tem aqueles insights, é no ensaio que você se consegue realmente colocar no lugar da audiência e perceber se aquilo que você está falando realmente faz sentido ou não faz sentido nenhum, né? Você vai refinando a tua expressividade, refinando as palavras. E aí depois a gente começou a entrar mais no assunto da expressividade, da conexão dela com as emoções. Certo, Vivi? Você quer continuar aí? Certo. Falamos dos recursos vocais, que são os recursos de prosódia, que são importantes para que a expressividade esteja alinhada ao conteúdo. Falamos das porcentagens que o conteúdo, o corpo e a voz causam de impacto na comunicação para o meu ouvinte. Vimos que o não verbal, que é o corpo e a voz, tem muito impacto, então ele importa e muito numa comunicação. E vimos também que dependendo da onde você fala, de qual lugar você representa, a sua imagem precisa estar coerente, precisa estar alinhada o discurso com o visual, né? E falamos também que quando você presta atenção nos outros, em pessoas que fazem bons discursos, ou não, a gente consegue entender o que funciona e o que gera de credibilidade, de segurança, de assertividade para o ouvinte. Então, se você consegue juntar todas essas informações, a sua performance pessoal e profissional, com certeza vai ser muito melhor. É isso aí. E para, então, a nossa próxima semana, a gente não vai fazer live aqui no Instagram, né, porque a gente quer contar com a interatividade de vocês de uma forma um pouquinho maior, né? A gente quer
ouvir talvez a voz de vocês, né? Fazer alguma coisa diferente aí, para poder colocar mais expressividade no nosso trabalho e para que a gente possa mostrar realmente esses trechos de vídeo que a gente está planejando e tudo mais. E para isso a gente vai usar uma outra plataforma, que é a GoBrunch. Não sei se vocês conhecem GoBrunch, mas é uma plataforma bem legal, a gente consegue juntar bastante gente lá e colocar a tela, né? E aí colocar o trecho do vídeo, fazer uma interação mais divertida aí com todo mundo. Então fiquem espertos que a gente vai colocar na nossa bio o link, a gente vai falar como se inscrever e tal, tudo durante essa semana. E vai ser bem divertido e vocês vão criar musculatura para vocês observarem esses discursos, vocês conseguirem se apropriar da questão de roteiro, de planejamento, a forma como aquela pessoa fala e o que causa de impacto, a forma como ela está vestida, a postura, o olhar, as pausas e qual o efeito disso. Então, esse exercício da semana que vem vai ser incrível. A gente está aqui, eu estou me segurando para não falar quem vão ser os nossos analisandos, mas analisados, né? Nós seremos os analisandos. Não sei. Agora eu confundi. Nós vamos analisar as pessoas e quem serão os analisados. E vai ser muito legal para vocês que estão aí, querem aprender muito mais sobre roteiro, planejamento, preparação e expressividade. Afinal, a soma disso tudo é a tua intenção, né? Qual é a sua? Você sabe qual é? É isso aí. Então, pessoal, estamos encerrando. Quero agradecer a Vivi por ter topado essa ideia, né? Por estar fazendo esse trabalho incrível junto comigo. Estamos muito felizes. E eu quero agradecer quem esteve aqui com a gente também, pode contribuir um pouquinho, né? E a gente se vê, então não percam na próxima semana. Não percam, dia 13, a nossa próxima live em outra plataforma, então vocês vão ter que se inscrever, a gente vai deixar o link aí na bio, tanto do Voice Fit como do Apresentador Fantástico. E se vocês tiverem uma curiosidade, puxa, será que vocês podem analisar o discurso de tal pessoa? Manda por direct pra gente, que a gente tenta achar algum trechinho para fazer essa análise junto com vocês. Obrigada pelo convite, Otacília. Está sendo muito legal falar disso tudo com você. Também estou me divertindo muito. Então a gente se vê semana que vem. Muito obrigada, pessoal. Até lá. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.